Muito bem, a gente segue com a série de entrevistas que a gente está fazendo com presidentes de partido e você percebeu, né? No passado a gente entrevistou os presidentes e mudou muita coisa desde essa, especialmente nesse mês de março que teve a janela partidária, e uma das surpresas, né, dessa temporada aí de trocas partidárias é o nosso eterno deputado Antônio Aguiar. Falo eterno porque foi o deputado que certamente mais marcou, né, a cidade de Canoinhas, região. Sempre falo isso e antes de dar o espaço para ele falar, eu faço questão de frisar. As pessoas podem não gostar do deputado Aguiar, podem não achar ele um bom político, podem adorar ele. O fato incontestável é que ninguém trouxe mais recursos para Canoinhas, região, do que ele enquanto deputado, pelo simples fato de que matemática não tem que contestar, né? Basta somar os valores que vieram e comparar com os outros deputados que vez ou outra andam por aqui, né? E buscam com 100 mil, 200 mil, conquistar os votos, leva os votos, mas o grosso do dinheiro vai para outras regiões do estado, ou seja, as regiões onde eles têm o seu colégio eleitoral, né, o seu maior colégio eleitoral. Isso é fato, não se trata nem de um elogio nem de uma crítica ao do deputado Aguiar, por isso que eu digo. Goste ou ame, o fato é que ele que trouxe mais recursos. E a gente está desamparado desde então. Aliás, a gente pode começar a nossa conversa por aí, para depois falar sobre a presidência do PSDB que o deputado Aguiar assumiu recentemente. Deputado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso portal J+. E eu começo perguntando justamente sobre essa falta, né, da nossa representatividade política. Como faz falta, né, faz falta, deputado, um representante? A nossa saudação a você, canoinhense, você que me elegeu 5 mandatos de deputado estadual. Foram 5 mandatos em que Canoinhas teve representatividade. E todo mundo sabe das condições que a gente assumiu e ajudou Canoinhas. Mesmo fora da política, nesses 5 anos, que eu chamo de ostracismo político, eu volto à política como presidente do PSDB, como o Ednei relatou, me colocando à disposição do partido. O partido PSDB foi um partido um pouquinho usado em Canoinhas, mas não é por causa disso que eu estou no PSDB. Tem o deputado Vicente Caro Preso, que é médico e fez o convite para nós, juntamente com o presidente do PSDB do estado de Santa Catarina, o deputado Marcos Vieira, que no próximo começo do mês que vem estarão em Canoinhas, fazendo uma grande manifestação do PSDB em Canoinhas e região. Mostrar os nossos propósitos, quais os objetivos e por que o Dr. Aguiar está retornando à política. Esse retorno à política significa uma visão um pouco diferente. 5 anos afastado da política, é bem verdade, mas nesses 5 anos veio 4 milhões ainda de emendas minhas para Canoinhas. A unidade de hemodiálise de emergência que tem hoje na UTI. O elevador do Hospital Santa Cruz. Elevador da PAI. Uma das primeiras emendas parlamentares minha foi com Paulo Bauer. Paulo Bauer, na época, o prefeito era Orlando Krauter, os nossos sentimentos atrasados aqui, mas sim, era um político, família. A gente tem a consideração. Veio 40 mil reais para nós fazermos o portal de Canoinhas. Então, quando você olhar o portal de Canoinhas, foi o Dr. Aguiar que arrumou a verba. E daí começou. E se nós começar a falar aqui, nós vamos ficar muito tempo falando de verbas. Mas eu me refiro a esses 4 milhões. Esses 4 milhões foi 1 milhão para a educação. Estamos esperando que se inaugure esse 1 milhão que foi aplicado numa escola aqui em Canoinhas. O importante disso também é saber que 2 milhões foram para a saúde. Então, na saúde foi a hemodiálise, o elevador que custou 250 mil reais, um elevador que não é nem muito para nós o elevador, é para os doentes, para os trabalhadores do Hospital Santa Cruz. Carregar maca. E fui eu que fiz o projeto desse hospital, fui eu que construí esse hospital. E por que, na época, sistema de rampas? Porque era mais barato, era mais econômico. Então,
claro que a evolução vai indo, e eu tive a honra de terminar a gestão do Hospital Santa Cruz com um elevador. Acho que essa é uma obra muito importante para o Hospital Santa Cruz. Claro que o Hospital Santa Cruz precisa de recursos, mas o Hospital Santa Cruz também precisa de gestão. Sabe qual é a dívida do Hospital Santa Cruz, Ednei? Não é pouca coisa, é milionária, né? 30 milhões. Então, tá 10 anos, 15 anos, a mesma gestão. Pode continuar a mesma gestão, mas a gente quer a transparência. Transparência é o quê? É no fim do mês mandar uma cartinha para a Câmara de Vereadores. Hospital Santa Cruz gastou tanto e recebeu tanto. Será que isso é tão difícil, Ednei? Transparência. Não estamos atirando pedra no Hospital Santa Cruz. Ao contrário, eu fui presidente e gosto do hospital. A nossa volta à política, Canoinhas. Veja o que aconteceu com Canoinhas. Prefeito ladrão e vice-prefeito ladrão. Uma vergonha para nós canoinhenses. E que a justiça tome as providências na hora da sentença. Tenho certeza que o nosso juiz aqui é um dos mais corretos do estado de Santa Catarina. Vamos dar sentença ainda sobre isso, mas não é só Canoinhas. Parece que não teve a epidemia do Covid, teve um outro tipo de epidemia, né? Foi para Três Barras, foi para Bela Vista do Toldo e Major Vieira, que é a comarca. Os outros municípios nem vou citar. Então, o que é isso? É transparência. Com o nosso dinheiro, com o nosso imposto. Eu pago IPTU, eu pago imposto, e pude ver nesses 5 anos, Ednei, como nós pagamos imposto. Por exemplo, eu vou empregar uma pessoa, pago R$ 2.400 de salário para você, outro 2.400 para o governo, eu pago 5.000. E o pior disso, sabe o que acontece? Esses 2.400 que você recebe, você paga mais 35% para o governo. Então, aí achata bem o salário do trabalhador. E então, eu acho que Canoinhas, a comarca, a região, precisa de pessoas que se interessem pelas nossas finanças, pelo nosso dinheiro. Saber quanto arrecadamos no mês. Quanto é destinado? Tem 25% para a educação, para a saúde, para isso, para aquilo. Mas, de repente, tem dinheiro sobrando. Hoje, como é que se administra o município de Canoinhas? Veja o número de contas que tem. Será que é prefeito? Eu não imagino quanto, mas mais de 150 contas nos bancos tem. Que cada setor tem uma conta onde é depositado, onde são pagos o funcionalismo, onde são pagos os encargos de uma prefeitura. Então, hoje a colocação nossa é mostrar à nossa comunidade que nós temos que erguer sim o queixo, voltar a ser a princesa do Planalto. E onde é que o deputado Aguiar se encaixa nessa história? Candidato, apoiador? Ainda não está definido, né? Nós vamos fazer o que manda a lei eleitoral nesses 3 meses para ver como é que nós vamos... Os 3 meses de conversas, isso, de fechar parcerias? Principalmente 3 meses de fazer a política com um objetivo. Pessoas que tenham o mesmo pensamento têm que se unir. Pessoas que têm pensamentos diferentes, não vai casar. Pois é, mas aí o PSDB já chegou um pouquinho atrasado, né? Porque já tem a prefeita já articulando com alguns partidos, do outro lado tem partido se unindo com o MDB. O senhor acha que isso aí é jogo jogado? Ou ainda muita coisa vai mexer com esses partidos? Não, eu penso assim, não sou eu que tenho que ser o candidato, mas se o povo disser é o doutor Aguiar, vai ser o doutor Aguiar. Ou seja, pesquisa. Não, exatamente isso. Então, mas para ter essa pesquisa, tudo, nós temos que ter estrutura partidária, é o que nós fizemos. Fizemos a executiva do partido do PSDB.
Mas o senhor vê como a gestão, vamos fazer assim em todo o contexto, né? A gestão da Juliana Maciel, considerando que ela assumiu a prefeitura devastada pela corrupção, considerando que ela assumiu a prefeitura por 2 anos, né, um mandato tampão, qual que é a sua visão do governo dela, ignorando a questão político-partidária? Não, veja, hoje se eu emitir um conceito, eu estaria dizendo para o povo de Canoinhas, eu sou assim e sou assado. Não, nós temos que decidir, eu vou fazer aquilo que o partido do PSDB decidir. Sim. Nós temos uma executiva já, e já tem... Mas o senhor tem opinião sobre ela, né? Tenho. Mas compartilhe com a gente, que acho que até pelo senhor ser um político experiente e ter toda essa gestão que o senhor já teve, eu acho que é muito importante a gente entender a visão de uma pessoa que realmente acompanha a política de muitos anos aqui na cidade. A nossa posição hoje política é filiação no PSDB. Sim. Reestruturar o partido, oxigenar o partido e fazer com que o PSDB volte a ser forte em Canoinhas. Mas vai ser difícil, doutor Aguiar. Dia 6 de outubro, às 5 horas da tarde, nós vamos ver o que o povo escolheu. Então, essa sua resposta eu interpreto como o senhor não se alinha automaticamente à prefeita. Não me alinho nem com a prefeita e nem com a oposição. Eu me alinho com o doutor Aguiar. Então, hoje a gente pode colocar o senhor como um novo jogador nessa questão de possíveis candidatos. Que o faria pelo MDB, a Juliana pelo PL e o senhor aí como um possível terceira via. É exatamente isso. Não estou me lançando a candidato a prefeito de Canoinhas. Mas pode lançar um nome. Posso lançar o nome e posso ser o candidato também. Então, é boa a tua pergunta. Doutor Aguiar, o senhor entrou no jogo. Exatamente isso, Ednei. Eu entrei no jogo político de Canoinhas. Ou voltou? Quem fica 5 anos no ostracismo, como eu relatei, você vê muitas outras coisas que quando você está na corrida, né, Ednei? Você tem um sentimento, e esse sentimento do povo de Canoinhas, tenho certeza que é o sentimento do bem. Mas aí é uma mudança de postura da sua parte, né? Porque o senhor sempre optou pelo legislativo, mesmo não podendo concorrer a prefeito, e nunca concorreu, né? Foi vereador aqui, depois foi deputado. Né? Grande observador, você é um bom repórter. Observador. Porque veja que eu sempre fui legislativo. E olha que eu fui bom na legislação. Domingo, por exemplo, domingo passado, foi comemorado o Dia da Família na saúde, na educação, na escola. Quem fez a lei? Doutor Aguiar. Jogos abertos terceira idade, que vai ter agora em Criciúma, se eu não me engano. Teve o microrregional aqui, né? Quem fez a lei? Doutor Aguiar. A maior lei que eu fiz para o Brasil é a lei das filas. Mas por que antes o senhor não quis disputar a prefeitura? O senhor não... Veja como é que é. Você tem um dom para legislar, você tem que ser bom naquilo que você... Sim. Mas o senhor acha que o senhor seria um bom prefeito agora, então? Eu, com certeza. Se eu estou me colocando à disposição, primeiro, por quê? Porque eu conheço as prefeituras. Eu, durante 15 anos no Legislativo, visitei todos os prefeitos vi todos os problemas da prefeitura. Por isso que eu me referi à questão forte financeiramente. E uma coisa que o senhor com certeza vê como um ponto forte até na sua questão é o bom contato com deputados, né? Porque eles é que vão trazer o extra para poder fazer obra. O resto é só para gastar na educação, na saúde, carimbado, né? Exatamente isso. Sei o caminho da roça, né? Sei o caminho das pedras. Então, e tenho a liberdade de conversar com todos eles, tenho a liberdade de ir para os deputados federais, que hoje estão ausentes aqui financeiramente, temos que fazer os deputados federais trazer mais dinheiro para nós. Uma prefeita que vive só do orçamento, ela sabe que o calo dói daí, né? Ela precisa de ajuda. Então, o senhor pensou sobre esse empréstimo que ela quer fazer, 10 milhões de reais? Primeiro ela tentou 30 milhões, parece que isso não vai vir.
e ela está tentando agora 10 milhões com o Badesco. Você acha que o empréstimo é legítimo? Todos os outros ex-prefeitos fizeram, né? Olha, não é questão de emprestar ou não. Aí eu preciso 10 milhões. O que vai ser feito com os 10 milhões? Isso. Segunda pergunta, quanto vão pagar de juro? Essa é as duas perguntas que tem que ser feitas. Se eu vou emprestar 10 milhões, vou pagar o juro de mercado, é uma coisa. Mas eu vou pagar juro de mercado, mais taxa não sei do que, mais isso e mais aquilo. Então, isso é cuidar do nosso dinheiro. Então, a gente quer, se emprestar 20, 30, ou 50, ou 100 milhões, não vejo problema. Desde que tenha projetos, e projetos aprovados pela Câmara de Vereadores, é claro, que representam o nosso povo. E falta, na minha opinião também, a participação popular na Câmara de Vereadores. Cobrança maior da nossa Câmara de Vereadores. Por que isso? Porque nenhum prefeito faz a sua gestão sozinho. Nós fazemos a gestão juntos. Pensamentos contrários, eu penso isso, a maioria tem que saber escolher. E nós temos que respeitar a decisão da maioria. Então, essa decisão hoje, Canoinhas provavelmente terá 33, talvez com a juventude aí, uns 34 mil votos bom. Precisa 16 mil votos e precisa 12 mil votos. Depende. O senhor está falando para a próxima eleição? Para a próxima eleição, exatamente isso. Uma análise para a próxima eleição. Isso vai depender do quê? Da conversa política que nós vamos ter daqui para frente. E tem 3 meses para isso. Então nós temos tempo. E o senhor não está descartando nenhuma possibilidade de coligação, ou seja, eu sei que o senhor tomou cuidado de não criticar a prefeita e muito menos o outro lado. Então, estaria aberto para conversar. Claro, Ednei. Você sabe que eu sempre fui um democrata. Eu nunca impus nada. Sempre antes de impor, como é que é? O que você pensa? Não. Acho que das ideias a melhor é essa. Então, como legislador que eu fui, eu aprovei 185 leis no estado de Santa Catarina. Leis sancionadas pelos governadores. E eu era um expert em fazer lei. E por que se fazem as leis? Se fazem as leis para nós melhorarmos a qualidade da nossa sociedade. Aí sim, vamos fazer a lei para melhorar a qualidade da sociedade, seja ela o nível que for. E a lei é igual para todo mundo. Não que seja aplicada corretamente para todo mundo, né? Tem muitas injustiças, né? Por exemplo, governo federal. Por que não pagam as pensões do INSS para pessoas carentes, pessoas que precisam, que estão doentes? O que aconteceu na Covid? Morreram quantos? 800 mil pessoas. Vamos dizer que 500 mil não recebem mais do INSS. Onde é que ficou esse dinheiro, Ednei? Só aumenta o déficit, né? Uma pergunta para o governo federal. 500 mil pessoas? E o Jorginho Melo, como que o senhor está vendo o governo dele? Eu acho que o governo dele está indo bem, do Jorginho Melo, né? Temos que avaliar que é um governo de 1 ano e pouco, temos que avaliar, mas em modos gerais o Jorginho Melo está indo bem. O senhor falou que o senhor é bom legislativo, então me faça uma análise dessa Câmara de Vereadores. O senhor acha que está sendo um trabalho bem feito, um trabalho mal feito, um trabalho muito voltado para a política, já que a gente vê continuamente esse embate com a prefeita? Veja o seguinte, Câmara de Vereadores, na minha opinião, acho que esse ano é um ano bom para nós renovarmos a Câmara de Vereadores. Os vereadores competentes, que sejam eleitos novamente, mas aqueles que só receberam o salário durante 4 anos e fizeram a politicagem e que não contribuíram com a nossa Canoinhas, eles têm que ser trocados. E assim vale para qualquer instituição que não funciona bem.
O senhor, né, isso não é segredo para ninguém, o senhor mesmo não esconde de ninguém, que foi um dos entusiastas de ter colocado o ex-vice-prefeito Renato Pique na política. Os vereadores, parte deles também apoiaram, né, tanto o Beto quanto o Pique tinham, né, os dois tinham maioria na Câmara. Certo. O senhor acha que todo mundo foi enganado aí, a Câmara tinha alguma sua parcela também? Ninguém faz nada sozinho. Me escutou bem? Uhum. Ninguém faz nada sozinho na política. Então, tem gente que tem culpa no cartório. E, vamos dizer, a parte financeira foi muito forte. E o processo está na justiça. E a justiça que tem que dizer, ó, você deve e você não deve. E o senhor já tinha rompido com o Pique antes, né? Há um ano antes. E, por sinal, tanto o Pique quanto o Beto Passos usaram muito a minha imagem para dizer que era um bonzinho. Fui usado. Nesses 5 anos eu observei bem e vi como é que é. 2 dias antes da prisão do Pique, ele queria me telefonou para bater fotografia com ele. Se você tá louco, cara? E o fotógrafo foi lá. Eu disse, não bato fotografia. Que assumiu como prefeito, você tem que receber as autoridades. Não tem? É autoridade constituída. E isso eu aprendi na política. E só não deixei fotografar. Quanto... O senhor tinha tido uma reunião com ele? Não, ele veio pedir apoio. Ah, sim. Eu disse não para ele. Né? E teve um empresário aí que tirou fotografia com ele um dia antes, né? O senhor acha que hoje os dois, tanto um quanto o outro, o Beto e o Pique, seriam os futuros deputados representantes do Planalto Norte se não fossem essas prisões? Com certeza. Tinham chances, né? Oh, tinham grande chance de ser, mas não gosto de falar de pessoas que não têm mais nada com política e estão fazendo política. Né? A gente sabe que estão, né? Pronto. Né? Estão fazendo. Não pode, então não pode. É que nós não enxergamos o tornozelo deles. Tem que olhar para o tornozelo dos dois. A justiça pôs uma tornozeleira em cada um. Teve um deputado que teve aqui recentemente, não vamos citar o nome porque é uma história que eu ouvi de terceiro, mas o senhor, depois eu te falo quem é, mas que disse que se escandalizou, né, ao saber que esse deputado estava articulando a vinda, não de Beto e Pique, mas de um outro político envolvido na Et Pater Filium para o partido no qual eles estavam. Quando ele falou, como assim, deputado, trazendo fulano, foi acusado de roubo e tal, aí o deputado olhou firmemente para ele e disse, o povo não liga mais para isso. Você acha que o povo não liga mais para isso? Claro que liga, nós somos pessoas. Deputado que fala assim não tem consideração com o eleitor. Nós temos consideração com o eleitor. Você acha que um deputado desse, a tendência é ir para o esquecimento? E por que eu ganhei a eleição 5 mandatos seguidos? Porque eu me identificava em todas as prefeituras. Eu trabalhei em todas as prefeituras do Planalto Norte. Quando fiz 4.000 votos em São Bento do Sul, foi porque eu trabalhei em São Bento do Sul e levei o credenciamento da oncologia para São Bento do Sul. Na época, significou o quê? 5 milhões de reais por ano para o hospital. Eu construí a ala oncológica em São Bento do Sul. E não só construí, como credenciei e arrumei a verba. Então, são coisas assim que fui crucificado em São Bento por causa disso. Mas o eleitor não achou isso, não. O eleitor foi lá e 4.000 votos em São Bento do Sul. Em Irineópolis, fiz 2.600 votos. Três Barras, fiz 4.500 votos em Três Barras. Então, a eleição para deputado, a gente tem que fazer a eleição no estado de Santa Catarina. E os canoenses têm que pegar os votos dos outros municípios para o nosso candidato. Seja ele... tudo isso, vamos dizer, tem que ser conversado antes para o Planalto Norte voltar a ter um deputado. Isso acho que é a maior necessidade que temos. Né? E esse candidato tem que estar afinado com o povo. Não pode ser na última hora. Aventureiros. Não, sem aventura, né? Nós na medicina falamos que
marmelada na hora da morte, engasga, né? Então, não precisamos dizer mais nada. Deputado, para a gente encerrar e resumir essa nossa conversa, então, deputado Antônio Aguiar, ex-deputado Antônio Aguiar, está voltando para a política, está presidente do PSDB de Canoinhas e o foco é a prefeitura, mas sem uma certeza absoluta, ou seja, de ser candidato, ou de indicar alguém, ou de apoiar alguém. Exatamente isso. É que na política, o Tancredo Neves, ele falava olhar para o céu. Tem horas que está o céu de brigadeiro, tem horas que tem nuvens. Muda a todo momento. E tem horas que tem trovoada. Muda a todo momento. Exatamente isso. A política é dinâmica, né? É dinâmica. Certeza. É dinâmica. Ex-deputado Antônio Aguiar conversando com a gente, agora presidente do PSDB de Canoinhas, e é mais um player importante, um jogador importante na corrida pela Prefeitura de Canoinhas, que vem a mexer, né, com o tabuleiro eleitoral aqui na cidade. Obrigado, deputado, e seja sempre bem-vindo aqui no J+. Parabéns pelo estúdio, primeira vez que chego no estúdio aqui, depois de 5 anos. Parabéns pelo teu trabalho. A gente vê um trabalho com muito esforço, muita dedicação, e eu espero que você continue assim, Ednei, no seu trabalho, como nós também agora estamos de peito aberto, com coragem e determinação para influirmos nos destinos de Canoinhas. Obrigado, pessoal. Obrigado, até a próxima.